Fala galera, fazendo aqui a caminhadinha. Falei, bora conversar com o pessoal. Bom sábado aí pra todo mundo. Isso aí, estamos na área aqui, perdendo uns quilinhos. E aí, tudo bem, gente? Tudo beleza? Tamo juntos. E queria compartilhar com vocês, né, mais uma reflexão aí. Tá? Como sempre, né? Essas caminhadas aqui eu nem sei o nome ainda que eu vou dar para isso, mas a ideia é de fazer algo bem livre sobre um determinado tema que vai ajudar aí alguém na sua trajetória acadêmica, na sua produção acadêmica, né? Então hoje queria conversar com vocês sobre desafios. É isso aí. Eu queria falar isso hoje porque segunda-feira vai rolar um desafio importante, né? No programa de produção acadêmica. Vai ser o primeiro desafio 1 em 10 do ano. Desafio 1 em 10, para quem não sabe, né? É um desafio que eu faço no programa de produção acadêmica com todo mundo lá que quer participar para fazerem 1 em 10. O que é 1 em 10, Felipe? Escrever um artigo em até 10 horas do zero, independente da titulação, independente da área do conhecimento, independente de tamanho de currículo, né? Já tivemos graduandos a doutores de diversas áreas do conhecimento que fizeram 1 em 10. Infelizmente ainda não tivemos astrônomos. Estou atrás de um astrônomo para fazer 1 em 10, para eu poder falar, né? Até em astronomia já rolou 1 em 10, mas ainda não posso falar isso. Mas já são assim diversas áreas de conhecimento, né? Química, biologia, engenharia, sociologia, direito, antropologia, aquicultura, né? Enfim, um bando de área. E aí, segunda-feira vai rolar o desafio 1 em 10. E nós teremos, então, mais pessoas que vão participar do meu grupo, né, seleto de gente aí que conseguiu esse feito, né? E eu gosto de fazer o 1 em 10 em formato de desafio, sabe? Por quê? Porque todo mundo recebe um GPS e todo mundo junto faz o desafio. A gente fica num canal Telegram específico só para o 1 em 10. E a gente interage muito no canal Telegram. E, quer dizer, não é um canal, né? É um grupo do Telegram, porque aí todo mundo fala, todo mundo traz dúvidas, todo mundo se ajuda. E o 1 em 10, então, é uma atividade coletiva, apesar do desafio ser individual. E por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque eu estava pensando nisso, né? Como que, em geral, no mundo acadêmico, a gente não se desafia tanto, né? A gente, às vezes, enfrenta situações de desafios porque, enfim, são algo mais imposto a nós ou algo que é exigido de nós, mas a gente voluntariamente não se desafia, em geral, no mundo acadêmico, né? Por exemplo, tem gente que vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, né? Vai se candidatar porque, sabe, quer seguir uma carreira acadêmica. E aí, né, vai tentar o mestrado, doutorado para isso. Mas não é um desafio em si, somente, de autossuperação. É também um desafio exigido, digamos assim, um desafio, entre aspas, imposto para que você alcance um outro objetivo. E aí, isso é muito curioso, né? Porque qual é o oposto do desafio? Qual é o oposto de uma situação em que a pessoa voluntariamente tenta superar algo, alcançar um objetivo num curto espaço de tempo, em relação a... Qual seria o oposto disso, né? O oposto disso é a acomodação. O oposto do desafio é a acomodação. E hoje, né, nós temos muitos acadêmicos que estão acomodados, sabe? Que não são mais desafiados nesse sentido de autossuperação. Não são desafiados às vezes porque
Eles já alcançaram, digamos, os patamares que eles entendem como desejáveis para eles na carreira acadêmica, e aí não se desafiam mais. Não são desafiados também porque eles não querem fazer diferente, querem fazer da mesma maneira sempre. E isso causa, na verdade, no mundo acadêmico, na minha modesta visão, uma sensação de acomodação em muita gente. Muita gente que faz a mesma coisa sempre. Muita gente que faz do mesmo jeito sempre. É a aula que é do mesmo jeito. Aquela aula reciclada, que o cara dá a mesma aula há 30 anos e não muda uma vírgula. Eu tive, por exemplo, acho que eu já falei aqui para vocês, um exemplo bem característico disso foi o professor de Direito Marítimo. O cara chegava para dar aula com uma folha amarela, já sabe aquela folha amarela do tempo? Ela nasceu branquinha, mas ficou amarela no tempo. Ele falava o tamanho da plataforma continental brasileira, que já tinha sido mudado 3 vezes. Isso é acomodação. Isso é um exemplo típico de uma pessoa que não se desafiava mais, que estava totalmente acomodada no lugar em que ela estava, né? E outras situações nós temos de acomodação, né? A pessoa que acomoda e não produz mais. Não produz mais, né? E tem potencial para produzir, tem talento para produzir, mas por uma questão de acomodação não produz, né? A pessoa que acomoda porque ela entende que a sua missão já está cumprida e ela não tem mais nada a acrescentar ao outro. E tem gente que acomoda porque simplesmente, perdeu o sabor de fazer algo melhor. Então o oposto do desafio é a acomodação. E o que é mais fácil pra gente, quanto ser humano? É se desafiar ou acomodar? É muito mais fácil se acomodar. Mas muito mais fácil. É muito mais cômodo. O que é mais fácil? Você ter que desbravar um artigo do zero, do chão, ainda mais sem método, como a maioria dos acadêmicos tem método nenhum. Então o que é mais fácil? Você desbravar o artigo do chão ou desbravar um seriado novo? O seriado novo. Porque o seriado novo é acomodação. Muito mais fácil você desbravar Cobra Kai, todos os episódios, do que você desbravar um artigo. O artigo é desafiador. Cobra Kai, você aperta o play. É mais cômodo assistir Cobra Kai. Mas não é mais desafiador. Tá claro? E a gente no mundo acadêmico, por algum motivo que eu não sei qual é, se acostuma a não se desafiar. Se acostuma a não se desafiar. Ainda mais quando a pessoa vai alcançando os resultados dela, vai, enfim, ocupando os espaços que, assim, não estou dizendo que ela não mereça, pelo contrário. A minha premissa é sempre que a pessoa merece. E a pessoa vai ocupando esse espaço, mas aí ela ocupou esse espaço e senta e para. E não se desafia mais. Não encontra um ânimo para fazer mais do que ela poderia fazer atualmente. E sabe o que é pior? Não é só acomodado. Ó, tô com polícia aqui hoje, ó. Dá oi pra galera, rapaz. Isso aí, vambora. O pior não é só o cara ficar acomodado. É simplesmente não encontrar o sabor de ser desafiado. É muito legal você entrar no desafio. É muito legal você, entrar naquela adrenalina. Isso te move, isso te desencaixa, te tira da zona do conforto, te faz ir para frente, te dá frio na barriga. E isso tem um lado interessante, porque nos faz sermos humanos. É bom ter medo, é bom ter frio na barriga. É bom ter situações em que a gente não controla plenamente. É bom tentar subir a montanha.
E o acomodado, ele não está mais nessa. Então ele tende a ficar insensível. Ele tende a perder até o tesão pela carreira acadêmica. Porque ele está acomodado. Porque simplesmente abriu mão de ser uma versão melhor de si mesmo, né? E isso é curioso, né? Porque, em geral, o acomodado no mundo acadêmico, ele passa a não mais impactar na vida das pessoas, ou impacta muito pouco na vida das pessoas. Por quê? Porque, em geral, como que a gente impacta na vida de alguém? A gente impacta na vida de alguém, em geral, quando a gente fala de mundo acadêmico, né? Ou com conteúdo, ou com exemplo. Ou com conteúdo, ou com exemplo. São, em geral, as formas mais comuns de impactar na vida de alguém no mundo acadêmico. Então, por exemplo, o orientador, tem orientador que impacta com conteúdo, sabe muito sobre aquele assunto. Tem orientador que impacta com exemplo. Assim, ele é um mestre da orientação, sabe? Pessoa exemplarmente orientadora. Tem gente que impacta com os dois, tem muito conteúdo e tem muito exemplo, tem conduta, né? E tem gente que é um zero à esquerda. Não impacta nem com conteúdo, nem com exemplo. E o acomodado, ele se enquadra aí. Por quê? Porque o acomodado ele não tem mais conteúdo, ele acomodou. Ele está com conteúdo de 10, 20, 30, 50 anos atrás, ou nunca teve conteúdo nem 50 anos atrás para falar alguma coisa, né? E caiu aí. Então o acomodado, ele tá nessa vibe, ele não contribui com conteúdo e ele também não contribui com exemplo. Porque quem quer um acomodado como exemplo? Na boa. Quem quer um acomodado como exemplo? Quem é que toma um acomodado como exemplo? Então, não tem conteúdo, não tem exemplo. Contribui com o quê? Com nada. Então, o acomodado, ele abre mão de impactar na vida das pessoas. Pelo menos no mundo acadêmico. Porque ele não tem nem conteúdo a compartilhar, conteúdo significativo, muito menos ele tem exemplo para dar, porque ele é um acomodado. Em sendo acomodado, eu não sigo acomodado. Vamos lá, e seguindo. O acomodado, ele tem outras coisas também, que não são tão boas assim. O acomodado, ele tende a achar que o mundo é que deveria se curvar a ele. O mundo deveria esperar ele. O mundo deveria mudar para ele. Porque ele está acomodado, né? Está lá fincado no chão. Então o mundo é que tem que se curvar para ele. Sabe? Ah, não vou escrever um artigo novo não, porque essas revistas só publicam artigo de gente com contato. Ah, não vou tentar mestrado, doutorado não, porque só passa com chavinho. Ah, eu não vou fazer concurso para professor, porque concurso para professor é tudo manipulado. Ele está esperando o mundo virar um conto de fadas para ele dar o passo dele. E no final das contas ele está se enganando, porque ele está usando uma justificativa externa a ele para não fazer o que ele tem que fazer, que é seguir o seu próximo objetivo acadêmico, que é de alcançar o que ele quer alcançar, né? Então o acomodado, ele tende a ser uma fábrica de desculpinhas. O acomodado tende a ser uma fábrica de desculpinhas. E ele não faz mais nada no mundo acadêmico porque ele está cheio de desculpa. Está cheio de desculpa, né? E isso é muito ruim, né? Porque é ruim para ele mesmo, né? Porque enquanto acomodado, ele não vai sair do lugar. Enquanto acomodado, ele não vai se transformar num ser superior dele próprio, né? O Gaston Bachelard,
no Novo Espírito Científico, né? Pô, um livro de ficção para ler, cara. Putz grilo. Meu Deus do céu, demorei para entender. Ele vai trabalhar que uma das maiores formas e mais sublimes formas de desenvolvimento científico é justamente a quinta essência, né? E a quinta essência é aquela em que você já rompeu completamente com o obstáculo epistemológico. Tá, o Bachelard chama de obstáculo epistemológico, né? E dentro da ciência nós temos diversos obstáculos epistemológicos, mas quando você alcança a quinta essência, é quando você se despiu desses obstáculos. E o acomodado, ele não está nem na primeira essência, muito menos na quinta, sabe? Porque ele abriu mão totalmente de ser uma versão melhor dele próprio. E aí, quando ele dá exemplo negativo. Por quê? Porque ele vira aquele desculpeiro que só coloca culpa nos outros, só coloca tudo que acontece na vida dele, tudo que acontece no país, tudo que acontece no mundo, não é culpa dele. Entendeu? Se ele não está fazendo nada, é culpa do presidente. Se ele não está fazendo nada, é culpa do deputado. É culpa do Supremo. É culpa do prefeito. É culpa da mãe dele. É culpa do reitor. É culpa do aluno que é ruim. É culpa de todo mundo, só não é dele. Só que ele é acomodado, né? O que você fez para mudar isso? Nada. Nada. Fala. A vovó fez sobremesa. E a gente vai comer? Sim. O que você vai fazer hoje com o papai? Hã? Perder barriga. Biscoito de perder barriga, né? Depois a gente vai mandar para as pessoas a foto do biscoito de perder barriga. Sim. Dá tchau. Tchau. Então, acomodado, ele não tem exemplo para dar. Ele não tem conteúdo para dar. O que ele tem para dar? Desculpa. E desculpa de quinta categoria. Desculpa de quinta categoria. A culpa é de todo mundo menos dele. Sabe? Chego em reunião às vezes, aí vem aqueles papinhos, né? Ah, a gente não tem mais alunos hoje como tem antigamente. Antigamente o aluno era mais comprometido. Né? Antigamente era isso, era aquele saudosismo, né? Que antigamente o aluno era ele, né? E hoje? O que você pode fazer para encantar o seu aluno hoje? Porque o aluno de hoje é totalmente diferente, pô. O aluno de hoje tem tecnologia na mão. O aluno de hoje, ele tem informação na mão. Agora, acomodado fica compartilhando conteúdo que a última vez que ele atualizou foi há 20 anos, como é que vai ser? Hoje, se a pessoa se acomoda em transmitir conteúdo e não entregar transformação, não adianta. Não adianta. Se o acomodado ele está preocupado com o saudosismo dele, de que alunos hoje não são como era antigamente, é porque os alunos de antigamente tinham menos acesso a conteúdo, né? Então tu falava aquela besteirona lá, o que você falar não era nem auditado. Agora é auditado. Agora tudo que eu falo para vocês podem auditar. E aí? E aí o problema é do aluno? Ou o problema é que você não se reinventou? Sabe? É o acomodado. Não se desafia. É o que entra na sala com papelzinho amarelo para dar aula. Amarelado do tempo. Papel amarelado do tempo. É a maior representação de um ser acomodado. Porque o mundo já mudou 300 vezes e o cara ainda faz aula do mesmo jeito. E com o mesmo conteúdo. Mais uma vez, ele não educa pelo conteúdo, ele não educa pelo exemplo. É o acomodado. Então, gente, hoje, isso daí não é uma frase minha, tá? E eu também não sei quem é que criou essa frase. Eu só acho legal essa frase. Olha só, ó o acomodadinho aqui. Onde é que ele quer andar? Tanto lugar pro moleque andar. Tá bom ou não tá? Eu não sei quem é que criou essa frase não, tá? Mas eu sei que ela é boa pra caramba. É o seguinte. Se você quer resultados extraordinários,
não haja de maneira ordinária. Se você quer resultados extraordinários, não haja de maneira ordinária, tá? É essa frase, e essa frase é muito importante hoje. Talvez sempre foi importante, mas hoje é muito mais. Porque o ordinário é muito fácil de você fazer. É muito fácil você dar uma aula de qualquer coisa. É muito fácil você produzir um artigo, ainda mais se você tem o método do Em10, é muito fácil mesmo, né? É muito fácil de você, sabe, falar qualquer palestra aí. Faz qualquer palestra de qualquer assunto. Você não consegue fazer? Pega lá na internet, pô. Wikipedia tá aí. Então, é muito fácil. Só que não é isso que entrega o extraordinário. E algumas pessoas estão comprometidas em serem ordinárias. Em fazerem o feijão com arroz. Em fazerem a zona de conforto. Em serem acomodadas. Em serem acomodadas. E outras pessoas não. E por que certas pessoas voluntariamente, conscientemente, querem ser acomodadas e agem de maneira acomodada e outras não? Já pararam para pensar nisso? Por que uma pessoa voluntariamente age de maneira acomodada e outra pessoa não age, né? É aquilo. A ação humana, ela tem vários níveis de densidade, digamos assim. Então tem o nível do que, né? O que você faz. Né? Tem o nível do como você faz. Então tem o que e tem o como. Né? Então o que? Eu vou dar uma aula. O como? Vou dar uma aula com o meu papelzinho lá, amarelado. Então isso é o que, a aula, e o como é a maneira que eu vou fazer aquela determinada atividade. Mas o nível mais profundo de ação humana, na minha visão, quando a gente fala de sair dessa zona de acomodação, é você ter o porquê. Pessoas com porquês fracos tendem a se acomodar. Pessoas com porquês fracos tendem a se acomodar. Quando a pessoa começa a atuar no mundo acadêmico porque ela está querendo ganhar dinheiro e não porque ela quer impactar vidas, isso é um porquê fraco. Não estou dizendo que não é para ganhar dinheiro não, tá? Inclusive posso fazer uma caminhada depois sobre dinheiro aqui com vocês. Eu sou talvez um dos poucos acadêmicos que fala publicamente de dinheiro. Inclusive de ganhos. E eu sou muito bem remunerado, ganho muito dinheiro. Tá? Mas eu não faço pelo dinheiro. Dinheiro é um motivo fraco. Por quê? Porque quando não vem o dinheiro, você acomoda. Quando você está pensando na lógica de impactar na vida de pessoas, como eu tento modestamente impactar aqui no Produção Acadêmica, você não está pensando no dinheiro. Você está pensando em impactar a vida das pessoas. O dinheiro é consequência, mas não é um porquê, não é a causa motora. Tá claro? Não é a causa motora daquilo que você faz. É a consequência da recusa que você tem a se acomodar. É a consequência da recusa que você tem a se acomodar. Então, muitos acadêmicos têm o quê, eles têm o como, mas não têm o porquê forte. Porquê fraquinho. Parece até o Botafogo. Todo respeito aí, mas é fraquinho, né? Então, sabe, qual é o seu porquê? Olha o meu porquê ali. Olha só, olha o que o moleque fez. Meu porquê arrebentou as plantas. E aí, porquê, beleza? O outro porquê já sumiu. É o meu porquê, pô.
Tem dois molequinhos, né? Que eu tenho que entregar bem pro mundo aí. Tem que entregar com ética. Tem que entregar, sabe, pessoas honestas. Pessoas que não são acomodadas, que não são desculpeiras. Que não vão sacanear os outros. Pô, coloquei 2 filhos no mundo, eu tenho que entregar 2 adultos decentes, né? Porque a maior parte da vida deles, eles serão adultos. Né? Eu nem gostaria, porque essa fase daqui é muito legal. Por mim nem crescia mais. Mas vai crescer, né? Vai crescer. Então, eu tenho um porquê muito forte. Eu tenho que entregar 2 adultos excelentes. Excelentes que eu digo não é de conteúdo não, tá? É excelente do ponto de vista moral, do ponto de vista de conduta. E para não serem 2 acomodados. Porque, pô, criar 2 acomodados ia ser brabo. Desculpeiros, ia ser brabo, né? Eu acho que ia ser tão difícil quanto se os molequinhos não torcessem pro Flamengo. Né? Qual é o seu time? Qual é o seu time? Muito. Como é que Gabigol faz? É isso aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele escolheu assim que ele nasceu. Sozinho, nem influenciei. Então, assim, se o moleque não for acomodado, já tá bom, né? E então, esse é o porquê, né? Esse é o porquê, sabe? E cada um tem o seu porquê, gente. Eu não tô dizendo que todo mundo o porquê tem que ser os filhos, não. Cada um tem o seu porquê, tá? E não existe um ranking de porquês. Qual porquê melhor, porquê mais forte. Só existe porquê. E o acomodado não tem porquê. Ou pelo menos não tem porquê legítimo. Porque não é para todos, né? É um porquê individualista. E a gente já trabalhou individualismo aqui nessas caminhadas minhas. Então, gente, assim, o fato é que todo dia nós somos chamados, né, a ter uma escolha. Vocês já viram Matrix? Já viram Matrix? Matrix tem uma cena lá do Neo, né, que é o Keanu Reeves. E ele está interagindo lá com, acho que é o Morpheus, né? E aí o Morpheus, ele chega assim pro Neo e fala: olha só, você tem 2 pílulas aqui. Essa pílula, salvo engano, é azul. É porque eu vi há muito tempo Matrix, né? Essa pílula azul, se você tomar, você vai dormir, você não vai ver mais nada que está acontecendo e você vai seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. E essa pílula vermelha é a pílula em que você vai ser apresentado ao mundo Matrix. Essa pílula vermelha é a pílula que você vai ser apresentado ao mundo Matrix, enfim, a complexidade humana, a verdadeiro conhecimento, coisa assim, né? Eu não lembro exatamente do diálogo. E aí ele oferece, qual pílula você quer? Mal comparando aqui, tá? Mal comparando. A pílula azul é qual? A do acomodado. O acomodado tomou pílula azul. O acomodado, ele é o da pílula azul. Qual é o da pílula vermelha? É quem não quer fazer o ordinário. É quem está comprometido em ter resultados extraordinários, porque vai agir de maneira extraordinária. E pode até dar com a cara na parede, mas vai tentar. Essa é a pílula vermelha. Né? Por exemplo, teve uma participante no PPA, ela entrou agora, né? Tem 2 semanas. Aí ela chegou e perguntou na comunidade ontem o seguinte: galera, não ia fazer mestrado nesse ano, só ia deixar para fazer ano que vem, mas pintou uma seleção aqui na minha cidade. Eu acho que na cidade dela só tem um mestrado e tal. Esse mestrado não é tanto a minha área, mas dá para eu tentar.
E ela estava muito na dúvida se tentaria ou não, né? Se ela se candidataria ou não, porque as inscrições são até dia 1º de março ou 8 de março. Um dos dois. Ou 1º ou 8 de março. Aí eu respondi. Aí a galera, claro, né? Vambora, vambora, isso aí. Galera pilhando. E aí eu cheguei e falei, ó, fulana. Não vou falar o nome, né? Acho que o exemplo é mais importante que o nome. Ó, fulana, é o seguinte. Sou o cara mais previsível para isso. Meu voto é sempre se candidata. Sempre se candidata. Então é isso. Ainda mais no caso dela, ela já tem o PPA, né? O PPA tem todas as condições que ela precisa para aprovar no mestrado. Tem o próprio PPA, tem o bônus de aprovação em mestrado, tem a mentoria de aprovação em mestrado, tem o GPS de aprovação em mestrado. Ela tem tudo na mão, tá? E ela escolheu a pílula vermelha. Ela escolheu a pílula vermelha. E vai ser fácil? Claro que não vai ser fácil. Ela escolheu o desafio. Ela escolheu o desafio. Desafio tem emoção. Desafio faz com que você seja uma versão melhor de você mesmo. E ela vai sair da zona da acomodação. Não que ela seja uma pessoa acomodada, tá? Mas ela estava numa zona, digamos, de inércia, de acomodação, que ela só ia tentar no outro ano, então certas coisas ela não ia precisar fazer, agora ela vai ter que fazer, tá? E sabe o que é legal de você tomar a pílula vermelha? Tô falando isso, uma pessoa descontextualizada, viu? Falando de pílula vermelha, vai pensar que eu tô vendendo êxtase, sei lá. Nem sei qual é a cor do êxtase, né? Não, mas sabe qual é o legal da pílula vermelha? É o frio da barriga, é que você não sabe qual é o resultado até o resultado acontecer. É você ser desafiado. É você alcançar aquilo que você nunca imaginou que alcançaria. É você fazer, inclusive, coisas para alcançar o resultado que você achou que não poderia fazer. Né? Teve, por exemplo, o caso, eu acho que foi da... não lembro mais quem foi. Eu fiz até uma entrevista com ela, mas eu não lembro exatamente, porque foram 10 entrevistas que eu fiz sobre aprovação, né? Já se vão mais de 20 aprovações no PPA em mestrado e doutorado. E aí eu fiz umas 10 entrevistas. Já, né? Eu vou fazendo o resto. E já pintaram aprovações novas. E aí foi uma pessoa que chegou e falou assim, ó... Eu tinha 3 dias para me inscrever no doutorado. Tinha 3 dias. E o que eu fiz? Eu entrei no PPA. E aí eu maratonei o curso de aprovação. Eu maratonei o curso de projeto de pesquisa e apresentei minha candidatura. E deu certo. E ela foi aprovada no doutorado. Foi aprovada no doutorado. Desafio. O que é o mais fácil? É falar que não vai dar e tal. Tento no ano que vem. O que é o mais desafiador? É você fazer a parada. E a pílula vermelha não é garantia de resultado. A pílula vermelha não é garantia de resultado. O fato de você escolher, tentar e se desafiar, não quer dizer que você vai conseguir. Senão seria um papinho muito mequetrefe meu, né? Não, você tem que tentar, você tem que fazer e tal, porque você vai conseguir. Não, pode não conseguir. Pode dar errado. O insucesso é um componente que beira qualquer ação que nós façamos enquanto humanos, enquanto acadêmicos. Pode dar errado, tá? Psst. Ô rapá! Ó a figura. Vem aqui, moleque. Cuidado, isso daí é rua. Vem pra cá. Vamos pra lá. Tá todo mundo vendo você de levadice. Olha aí, ó. Vamos pensar o quê, rapaz? Então, a pílula vermelha tem sempre risco.
A pílula vermelha tem sempre risco. Sempre pode dar errado. Sempre pode dar errado. Mas aí, o que eu costumo pensar? O que eu costumo pensar? Se der errado, tudo bem, aprendizado. E eu passo a desafiar melhor meu cérebro. Eu passo a mandar um recado pro meu cérebro de que agora a regra é essa. A regra é ele fazer o desafio. Então, mesmo dando errado, eu tenho a oportunidade de mandar a real pro meu cérebro de quem manda nessa parada. Porque pode parecer bobo ou estranho que eu vou falar, mas você não é seus pensamentos. Seus pensamentos são uma coisa e você é outra. E o problema do acomodado é que ele funde ele com os pensamentos dele. E ele não duvida dos pensamentos dele. Então, quando você toma a pílula vermelha e você encara o desafio e você perde, digamos assim, você aprende. E mais ainda, você tem esse efeito colateral. Você mostra para o teu cérebro que a regra agora é essa. Que quem manda no pedaço agora é isso daí, sou eu. Não é mais ele. Então essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte. E se eu conseguir? E se eu conseguir aprovar no mestrado e no doutorado? E se eu conseguir fazer um em 10? Que é uma coisa assim, que é rara no mundo acadêmico. Né? No mundo acadêmico, quem escreve um artigo em até 10 horas é raridade, é mico-leão dourado. Basicamente no PPA. E aí? E se eu conseguir? Quais são os benefícios de eu conseguir? Os benefícios de eu conseguir são maiores do que a butterfly, né? A borboleta no estômago? Será que não compensa? Né? Então, eu quando vou entrar no desafio, eu prefiro pensar assim. Se eu errar, eu tô melhor, eu tô maior. Se eu não conseguir, eu saio gigante. E se eu conseguir, show de bola. Lindo, segue o barco. Mais uma coisa. Não sei se eu só ganho. Tá entendendo isso, gente? Não existe perda em não ser acomodado. Olha só isso. Não existe perda em não ser acomodado. Você só ganha em sair dessa zona de acomodação. Você só ganha. E é isso que faz, então, com que pessoas alcancem grandes resultados. Porque elas aceitam o risco de eventualmente não estarem 100% prontas. Afinal, quem está? De eventualmente não estarem 100% com conteúdo necessário para serem aprovadas naquilo lá ou para escreverem um artigo. Mas quem está? Quando você aceita ser desafiado, você aceita sua humanidade. E você rompe com uma força que é muito ruim, que se chama inércia. Né? Os físicos sabem melhor do que eu, é claro, explicar o que é inércia, né? Mas até onde eu sei, me desculpem se eu estiver falando besteira, tá? Que eu tô puxando aqui coisas da minha época da escola, né? Mas a inércia é uma estagnação, né? É uma estagnação. E ela é uma força. Ela é uma estagnação e ela é uma força. Uma força que te impede de sair do raio do sofá e fazer o que tem que ser feito. E como que você sai da inércia? Motivo forte. Por que forte? Não é o quê? Ah, eu tenho que dar uma aula, eu vou sair da inércia. Já era. Ah, eu gosto de dar aula expositiva, então eu vou sair da inércia aqui para dar aula expositiva. Não rola. Não é o quê nem o como. É o porquê. Quando eu iniciei esse projeto de produção acadêmica,
O meu grande porquê, sabe qual é? E qual ainda é o porquê? Vou falar para vocês. Eu quero acabar com os julgadores e os assediadores que existem no mundo acadêmico. E acabar, que eu digo, não é acabar... é acabar no sentido deles passarem a ser ridículos. E passarem a não ter mais poder de fazer tanta M na vida dos outros como fizeram na minha. E não só na minha, mas diversos outros acadêmicos que eu conheço aqui, né? Produção acadêmica me permite conhecer um monte de gente com história igual a minha. Fala! Tá que tá, hein? Vamos lá. Então, esse é o grande porquê. Enquanto o mundo acadêmico não tiver contaminado pela lógica da dádiva, eu vou continuar fazendo tudo isso. Enquanto tiver assediador, julgador no mundo acadêmico, eu vou continuar fazendo isso. Enquanto eles não passarem a ser ridicularizados, porque é uma ação ridícula você querer julgar o outro por causa do seu título, ou porque você é chamado de professor, eu vou fazer aqui, eu vou estar aqui. Meu porquê é muito forte, muito estável, sabe? E nas minhas utopias, daqui a 15 anos, julgadores serão exceção. Nas minhas utopias, daqui a 15 anos, 20 anos, sei lá, não sei quanto tempo, mas torço para que eu esteja vivo para ver isso. A gente tenha exterminado do mundo acadêmico, ou pelo menos reduzidos a uma minoria de 1% no mundo acadêmico, essa corja de julgadores e assediadores que existe ainda, e ainda é maioria no mundo acadêmico, que traumatizam pessoas talentosas. Que inclusive fazem com que pessoas talentosas e vocacionadas para o mundo acadêmico saiam do mundo acadêmico por causa das práticas de julgamento e assédio e dos problemas que eles têm com eles mesmos lá na cabeça deles. Eu não tenho saber técnico para dizer quais são os problemas na cabeça de um julgador ou de um assediador, mas certamente são muitos problemas. Os psicólogos e os psicanalistas sabem melhor do que eu explicar quais são. Para uma pessoa acordar de manhã e assediar outra pessoa no mundo acadêmico, assediar orientando, assediar aluno, julgar para compensar suas próprias frustrações, né? Então, é essa parada. Esse é o meu porquê. Porque eu já passei por coisas boas e foi péssimo para mim. E a minha vida deu tudo certo. Eu podia ter sido desses acadêmicos que abandonou. Eu consegui tudo que eu quis no mundo acadêmico. Tudo que eu quis eu consegui. Mas eu podia não ter conseguido. Talvez se aumentasse um pouquinho mais o número de assediadores ou julgadores, talvez eu não tivesse conseguido. Talvez se a minha origem tivesse sido diferente, eu não teria conseguido. Talvez se eu tivesse nascido mulher, eu não teria conseguido. E aí? É fogo, né? Pra não falar outra palavra. É brabo. Então, já existe uma desigualdade natural no mundo acadêmico. Uma desigualdade natural no mundo acadêmico. Né? Inclusive viés de seleção, né? Como, por exemplo, editais de seleção de mestrado, doutorado, às vezes de professor, né? Que só considera os últimos 3 anos de produção. Então, mulheres que tiveram filhos e decidiram se dedicar aos seus filhos nos primeiros anos desses filhos, né? Estão fora dessa seleção. Produção dos últimos 3 anos, sabe? Então já tem uma desigualdade, um viés, digamos, de desigualdade muito grande no mundo acadêmico. E a gente ainda tem que topar. Com julgador, assediador, filho da mãe, é o fim da picada. Então esse é o meu porquê. E é isso que faz que eu não seja um acomodado. E é isso que faz com que, mesmo eu estando cansado,
tentando... Uns dias que eu não tô bem, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, como todo mundo. Eu acorde e faço o que eu tenho que fazer. Que é contribuir aqui com essa parada. Talvez, né, cada contribuição minha, se eu ajudar uma pessoa, já tá valendo. Se eu ajudar 5, tá valendo. Por quê? Porque não são só 1 ou 5. Elas tendem a não reproduzir o comportamento do assediador. Quando elas entendem que isso é ruim para elas e para quem é assediado. Então a gente só ganha. A gente só ganha. Então assim, vou agora fazer biscoito de fazer barriga aqui com... Biscoito de perder barriga. Fazer barriga não. Perder barriga. Né? Com molequinho. Vamos lá fazer? Você caiu várias vezes, hein? O pessoal já te viu caindo 50 vezes aqui. Tá caprichando, hein? Tá parecendo Vasco. É isso aí, galera. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Ai, ai. Ó, a Vanessa tá aí na área. Maíra, Gil Brandão. Ó, a Tati aí. E aí, Tati, Camila. Todo mundo aí. Edna também já chegou. Coisa boa. Ó, Poliane. Isso aí, galera. Nara tá aí também. Eu tenho 2 filhos. Esse daqui é o Bernardo e tem o Noah. Os 2 são levados, rapaz. Só fiz filho levado. Mas tá bom, criança tem que brincar mesmo. Tem que cair no chão, tem que sujar o pé. Tem a ver com propósito, João Maurício. Isso aí, propósito. Por que o propósito? Né? Não fala de futebol, professor. Ih, Tati, eu sei que você é botafoguense, hein? Foi mal. Ó, Jaci, quais são os nomes? Bernardo e Noah. O Bernardo vai fazer 5 anos agora, em março. E o Noah fez 2 anos em fevereiro. Olha aí, o José Maurício. Meu porquê é fazer as pessoas alcançarem seus sucessos. Então preciso me tornar um influenciador. É isso aí, gente. A gente precisa disso. Acabar com essa corja de assediadores e julgadores que tomaram o mundo acadêmico, né? É isso aí, ela achou que não teria um tempo pra se inscrever, né? Mas eu dei meu voto lá pra ela se inscrever. Me ajuda. Vamos lá, vamos fazer. Ih! Virou o que? Spinning? Virou spinning isso? O que é spinning? Você sabe o que é spinning? Não. Spinning é a bicicleta que não sai do lugar. É. Isso aí, Lígia. Vem para um em 10. Vem para um em 10 você vai ser feliz. Acima de tudo, né? Ganhar qualidade de vida. Isso aí. Galera, vou encerrar aqui. Fazer biscoito de perder barriga agora. Depois eu mando a foto aqui nos stories para vocês. O biscoito de perder barriga é bom, é todo fit. E tem cacau, chocolate e é fit. Até emagrece. Valeu, pessoal. E ó, não se acomoda não, hein? Se acomoda, já chega os sem noção que tem por aí. Valeu!